E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula, trabalhar com outro conteúdo. Isso aqui é uma outra situação que vocês vão estar trabalhando aí nesse caderno de atividades novo, tá? Vocês vão encontrar congruência de triângulos, feito? Só lembrando, congruência, eles vão ser iguais, correto? Então esse é o significado. Então você vai imaginar o seguinte, antes da gente começar a trabalhar com triângulos, se você pegar uma figura, tá? Vou imaginar aqui esses dois retângulos, coloquei um sobre o outro, ficou certinho, ó, certinho, tá? Não sobrou nada, não faltou nada, ficou em cima do outro certinho. O que eu posso afirmar a respeito desses dois retângulos aqui? Que eles são congruentes. Tudo bem? Sem problema? Tá. Então isso vai acontecer quando nós estivermos trabalhando com triângulos. Tá? Nós vamos ter triângulos congruentes. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que se eu pegar esse triângulo aqui, que é o MNP, e colocar em cima desse triângulo, que é o ABC, os dois vão ficar certinho. Os lados correspondentes vão possuir a mesma medida e os ângulos correspondentes também vão possuir a mesma medida, tá? Quando eu digo correspondentes, meninos, é que tá um do lado do outro, tá um em cima do outro, feito? Então, observando essa situação, olha o que a gente pode escrever. Que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. Você pode observar que eu coloquei só um tracinho, para indicar que eles são congruentes. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo N. E o ângulo C é congruente ao ângulo P. Tá? Então eles possuem a mesma medida. Com relação aos lados, o lado AB, tá? Não esquece, ó, AB com esse tracinho em cima significa o quê? Segmento. Tá? O lado AB é congruente ao lado MN. Aí você vai lá no lado AB, ó. AB, 3 tracinhos. MN, 3 tracinhos. Tá? Então eu estou utilizando esses 3 tracinhos para indicar que eles possuem o quê? A mesma medida. Então isso vale para o AC e MP, BC e NP. Então se eu tenho todos os ângulos congruentes, todos os lados correspondentes congruentes, qual é a nossa conclusão? Ó, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Beleza? Tá. Eu coloquei aqui do lado, gente, são 4 casos de congruência. Ah, mas para que isso, professor? Porque você não precisa ficar provando que todos os lados são congruentes e todos os ângulos são congruentes para você ter o quê? 2 triângulos congruentes. Tá? Você pode observar algumas situações entre os 2 triângulos e já concluir, opa, eles são congruentes, tá? Quais são essas situações? Primeiro, que a gente vai chamar de primeiro caso, tá? É o LLL, lado, lado, lado. Então, se você tiver 2 triângulos, você observou que os lados correspondentes são congruentes. Pronto, não precisa nem falar de ângulo, tá? Já está provado que esses 2 triângulos são congruentes. Correto? Então, se você observar que os lados correspondentes são congruentes, fechou. Os 2 triângulos são congruentes. Feito? Segundo caso, a gente chama de LAL. Então, o que você vai observar? Ó, você tem 2 lados que são congruentes e o ângulo que está entre esses 2 lados, ó, tem que ser esse ângulo que a gente utiliza aqui. Esse parzinho também é congruente. Qual é a nossa conclusão? Que esses 2 triângulos são congruentes. Tá? Não precisei da medida do outro lado, não precisei da medida dos outros ângulos. Tá? Só esses 3 já comprovam que existe essa congruência. Terceiro caso, ângulo, lado e ângulo. Então vai lá nos 2 triângulos, ó. O ângulo B e o ângulo N são congruentes.
o ângulo C e o ângulo P são congruentes. Olha o lado que nós estamos utilizando, ó. O lado onde eu tenho a presença desses dois ângulos. Ah, tem que ser esse lado, professor, especificamente? Tem que ser esse lado. Tá? E aí você provou que esses dois triângulos são congruentes. É que nem essa situação aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Às vezes o aluno pensa, poxa, esse aqui e esse aqui são a mesma coisa. Não. Olha agora, tá? Olha agora o lado que você está trabalhando. Olha os dois ângulos aqui, olha os dois ângulos aqui. Viu a diferença? Eu não estou trabalhando com o lado que está com os dois ângulos. Você está trabalhando com o outro lado. Poderia ser esse aqui ou do outro lado. Correto? Então essa é a diferença entre esses dois casos. Aqui o lado, os dois ângulozinhos. Tá? Aqui ó, você tem os dois ângulozinhos, mas você não está trabalhando com esse lado onde você tem a presença deles. Você poderia ter esse ou esse aqui. Correto? Então essa é a diferença do quarto caso para o terceiro caso. Então o que é que vocês vão fazer no caderno de atividades? Vocês vão fazer exercícios aonde vocês vão ter que observar esses casos de congruência. Certo? Tudo bem? Espero que tenham entendido. Um abração para vocês.